Muito bem, vamos para o resumo da lição de número 11, com o título Uma Igreja Hebreia na Casa de um Estrangeiro. É importante essa lição porque os israelitas sempre consideraram-se filhos de Abraão, é claro, eram filhos de Abraão, mas eles consideravam os demais povos e consideram até hoje como gentios, ou seja, eles não compreenderam o plano de Deus de que Deus usaria Israel para que o nome do Todo-Poderoso pudesse atingir a todas as nações. Por isso que Deus teve que trabalhar de forma tão especial para que o nome do Senhor Jesus Cristo também chegasse na casa de um estrangeiro. Que estrangeiro foi esse? No Atos capítulo 10 você vai ver uma história de amor lindíssima, aonde o centurião da corte romana chamado Cornélio, ele era convertido ao judaísmo, ele era estrangeiro, convertido ao judaísmo, orava 3 vezes ao dia, era uma pessoa muito boa de coração, dava esmola, a sua obra chegou diante de Deus, mas, no entanto, ele precisava de Jesus para ser salvo. Um anjo chega até ele no horário da oração, manda que ele chama Pedro, e Pedro, então, Deus teve trabalho no coração de Pedro, para que Pedro entendesse que o evangelho deveria chegar também aos gentios. Tanto é que quando Pedro prega na casa do Cornélio, eles são batizados com o Espírito Santo e Pedro fica maravilhado. Então Pedro diz: como poderíamos negar o batismo nas águas para as pessoas que o próprio Deus já as batizou com o Espírito Santo, que o próprio Jesus as batizou com o Espírito Santo? Então, nosso texto áureo está em Atos capítulo 10, versículo 47. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E agora, a verdade prática: o episódio da igreja hebreia na casa do gentil Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. Deus seja louvado, Ele não faz acepção de pessoas. Leitura bíblica em classe encontra em Atos capítulo 10, versículo 1 a 8, também versículo 21 a 23, também versículo 44 ao 48, 1. A nossa introdução está dizendo: nessa semana estudaremos sobre como a igreja judaica de Jerusalém deu um passo gigantesco quando foi chamada por Deus para compartilhar sua fé com pessoas de outras nações. Então, o episódio de Pedro, o episódio do apóstolo Pedro, foi escolhido divinamente para pregar as boas novas de salvação aos gentios, o que na época não era aceitável. Então, Atos capítulo 10 ali é uma das mais impressionantes histórias da Bíblia Sagrada. Vamos para a primeira parte da nossa lição, a revelação de Deus aos gentios. No item 1, a visão de Cornélio. Cornélio, um centurião da corte romana, né, que estava na cidade de Cesareia, orava por volta das 3 horas da tarde, quando teve uma revelação de Deus. Então, um próprio anjo, veja bem, a Bíblia diz que os anjos intentaram, ou seja, eles desejavam essa grande obra de pregar o evangelho, mas, no entanto, Deus deu essa incumbência para nós, porque estamos pregando a pessoas e nós temos a compreensão da fragilidade humana, nós temos a compreensão, né, da decadência humana. Por isso, é mais fácil que o ser humano use de misericórdia. Então, aqui em Atos 10 e 3, este quase a hora nona, lembrando que é o horário judaico, então significa que esse horário judaico significa que era 3 horas da tarde, então quase a hora nona, que é a hora da oração, 3 horas da tarde, viu claramente na visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Aí falou para ele, né, para chamar Pedro. Olha que interessante, o que é Deus, né? O que é a graça de Deus? Um anjo mandou que chamasse Pedro. No item 2, a experiência espiritual de Pedro. Assim como Cornélio, Pedro também teve uma revelação, ou seja, Deus falou com Cornélio para que chamasse Pedro, mas Deus também falou com Pedro. Por quê? Porque Pedro tinha preconceito. Todos nós temos determinados preconceitos em nossa vida que precisamos quebrar esses preconceitos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, 10. E tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E nesse arrebatamento de sentidos, Deus mostra para ele, né, um lençol atado pelas 4 pontas. E nesse lençol, nós vamos ver, diz assim, ó: e viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, na qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Então, esses animais
Na tradição judaica, eram animais impuros. E a voz dizia para ele, mata e come. E ele respondia para aquela voz, como vou comer algo que é impuro? E aquela voz então responde a ele, como pode chamar de impuro aquilo que eu purifiquei? Olha como que Deus trabalha, Deus dizendo para ele, né? Ou seja, depois o apóstolo Paulo faz explicações sobre a comida, né? O apóstolo Paulo fala, você vai no açougue, você compra uma coisa, então você não sabe que Maria morreu aquela coisa, se foi tirar todo o sangue, se foi sufocado. Então Paulo explicou que você deve orar pela comida, para que você consagre aquela comida ao Senhor. Então quando Jesus está falando com Pedro, Pedro então fica atento, Pedro fala assim, eu não posso comer isso. E a voz diz, como chama de impuro aquele que eu purifiquei? Ou seja, eles chamavam os gentios de impuro, e é Deus que purifica tanto o judeu como o não judeu. No item 3, a urgência da pregação do evangelho. Deus ainda pode revelar a alguém o seu plano salvífico de forma excepcional, inclusive usando anjos eleitos, como fez na casa de Cornélio. Contudo, essa não é a maneira usual do Senhor trabalhar. A partir da verdade bíblica de Deus, a partir da verdade bíblica que Deus quer salvar a todos os homens, isso é uma verdade bíblica. Ó. Fique atento a essa verdade bíblica. Por quê? Porque tem pessoas assim, uns nasceu para ir para o inferno, outros para ir para o céu. Parece até que nós somos Deus, né? Querendo escolher isso. Então, cuidado com isso. 1 Timóteo 2:4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, essa é a vontade de Deus, tá? A igreja deve levar adiante a grande comissão. Qual é a grande comissão? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem for batizado será salvo, quem não crer está condenado. Paulo afirmou que Deus achou por bem salvar aos que creem por meio da pregação, visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Por que a loucura da pregação? Porque nós pregamos o Cristo crucificado, crucificado. Isso é loucura, né, para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Parte 2, a salvação dos gentios. No item 1, pregação aos gentios. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio e na sua casa, né? Ele vai na casa de Cornélio levar essa palavra, Atos 11:14, quando eles estão fazendo o conselho de Jerusalém, Pedro agora vai se defender, ele diz assim, ó, o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. Então aqui, ó, quando quando Pedro está contando essa história, o próprio anjo falou com Cornélio, falou assim, ó, chama Pedro, ele vai trazer você palavras que vai salvar você e toda a sua casa. Então, quem salva é a palavra. Olha que interessante, né? Sua pregação é totalmente cristocêntrica, sempre apontando para a cruz de Cristo. Assim podemos perceber alguns eixos principais que sua mensagem percorria. Primeiramente, Deus ama a todos. Então, primeiramente, Deus ama a todos. Abrindo Pedro a boca, diz, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, Deus ama a todos. Todas as pessoas, quer judeus, quer gentios, são objeto do amor de Deus. Em segundo lugar, Deus quer salvar a todos. Então, Atos 10:35. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Ou seja, em qualquer nação, quer salvar a todos. Deus não somente ama a todos, mas quer salvar a todos. Pedro agora reconhece que a salvação não é apenas para os judeus que guardam a lei, mas também para todo aquele que em qualquer nação teme ao Senhor. E em terceiro lugar, né, Cristo é o Senhor de todos. Então Pedro também reconhece isso. Ó. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Aleluia. No item 2, conversão dos gentios. A mensagem da cruz a mensagem da cruz é um chamado ao arrependimento. Então, a mensagem da cruz é um chamado ao arrependimento. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Então, em Jesus, nós temos nossos pecados perdoados. Na sua soberania e graça, Deus havia incluído no seu plano de salvação todos os não-judeus que, arrependidos, professariam o nome do Senhor Jesus. Ninguém é salvo à força. É preciso crer em Cristo para receber a salvação. Tanto judeus como gentios necessitam de arrependimento. Ou seja, Deus deixa claro, né, que Ele quer salvar a todos. Atos 11:18. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Olha que coisa interessante, né? Quando ele conta o testemunho da casa ali de Cornélio, ele conta esse testemunho,
Ele vai dizendo, olha, eu preguei a palavra lá, e eles ainda foram batizados com o Espírito Santo, ficaram todos maravilhados, né? Parte 3, o Espírito derramado sobre os gentios. No item 1, o Espírito prometido, o batismo no Espírito Santo, experimentado pelos gentios na casa de Cornélio, foi um dos fatos mais marcantes que aconteceu nos dias da igreja primitiva. Anos mais tarde, durante o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, Pedro faz referência a esse fato como sendo uma das promessas feitas por Deus aos gentios. Então, Pedro, lá no concílio de Jerusalém, que no capítulo 15, versículo 16, ele está contando histórias, defendendo, né, e falando das maravilhas de Deus. Diz assim, ó, depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Então, Pedro ali, ele deixa bem claro, outra coisa que ele faz a lembrança. Ele faz a lembrança lá de Joel, e ele deixa bem claro na lembrança de Joel, que no capítulo 2, versículo 28, ó, ele cita Joel. Então você vai ver aqui em Joel capítulo 2, versículo 28, e quando Joel fala da promessa do Espírito Santo, ó, então quando Joel cita essa promessa, Pedro vai também repetir, é, Pedro vai repetir essa promessa. Quer dizer, lá em Atos capítulo 2, versículo 17, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele repete, ou dizendo que a profecia de Joel está se cumprindo, ó, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, ou seja, toda a carne, não importa a nacionalidade, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, porque fala filhos e filhas, gerações e gerações, começou no Pentecoste com Pedro e continua até hoje. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. Olha que coisa maravilhosa. Precisamos observar o quê? A palavra de Deus. Paulo também diz em Gálatas 13 e 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Então, isso ficou claro na vida dos apóstolos. É claro que na vida de Pedro demorou um pouquinho, porque Deus teve que colocar isso na mente dele. Agora, Paulo, quando aceita Jesus posteriormente, né, que ele vem para os pés do Senhor Jesus Cristo, aprende ele com Barnabé em Antioquia, então o ensinamento de Paulo já estava mais claro, já estava mais claro. A promessa, portanto, não se limitava mais aos judeus, nem tampouco a uma classe especial, reis, profetas e sacerdotes, não. Agora Deus quer abençoar a todos e encher a todos do Espírito Santo, porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Que bênção, né? Que maravilha. No item 2, o Espírito recebido, como vimos, logo após os gentios terem recebido a palavra de Deus, isto é, se convertido à fé cristã, o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes gentios de Cesareia, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Esse derramamento do Espírito Santo, acompanhado pela evidência física, né, do falar em línguas estranhas, então nós entendemos que o batismo com o Espírito Santo, a evidência inicial dele é falar em línguas estranhas, inicial. Por quê? Porque é claro que a pessoa cheia do Espírito Santo, e não vai apenas falar em línguas estranhas, você vai ver algo, né, de motivacional sobre a vida dele, um despertamento maior. E também aqui, ó, Atos 10:46, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então, Pedro foi inteligente. Quando Deus manda ir à casa de Cornélio, o que ele faz? Ele leva pessoas como testemunhas. Pelo menos 6 pessoas estavam com ele ali e viram aquelas maravilhas, né, na casa de Cornélio. No item 3, um Pentecoste visto e ouvido. Posteriormente, quando questionado e censurado por outros judeus por ter ido à casa de um gentio em Cesareia, Pedro usou a experiência pentecostal ocorrida na casa de Cornélio como argumento a favor da sua autenticidade da fé gentílica. Então, na argumentação de Pedro, os gentios haviam recebido a mesma experiência pentecostal que eles haviam recebido no dia de Pentecoste, inclusive com a manifestação do fenômeno das línguas estranhas. Então, Pedro se defende falando isso, tá vendo? Então, eles, em ambos os casos, foi um Pentecoste visto e ouvido. Então, nós temos muito a aprender, né, com os apóstolos, com o cuidado que eles tinham, o cuidado de Pedro em levar testemunhas ali. Amém? Conclusão, a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação a todas as pessoas. A missão da igreja na casa do gentil Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independentemente de cor, raça, que abrem o seu coração à poderosa mensagem do Senhor Jesus. Tito 2:11, porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem, venham ao conhecimento da verdade. Amém? Vamos lá para a nossa pergunta número 1. De acordo com a lição, qual era o propósito da revelação feita a Cornélio? A inclusão dos gentios à igreja do Senhor. Pergunta 2. Para quem Pedro levaria o evangelho? Pedro levaria as boas novas do evangelho a um povo
a quem para ele estava excluído do plano salvífico, não só para ele, para todos os judeus, né? Então, para os judeus, os gentios estavam excluídos. Pergunta 3, de acordo com a lição, quais são os principais eixos que podemos perceber na pregação de Pedro? Então, olha só, são 3, né? Deus ama a todos, quer salvar a todos, e Cristo é o Senhor de todos. Aleluia. Pergunta 4, segunda lição, qual foi um dos fatos mais marcantes da igreja primitiva? O batismo no Espírito Santo, experimentado pelos gentios na casa de Cornélio, foi marcante, né? Pergunta 5, o que marcou o Pentecostes gentílico? Foi marcado pela experiência do Espírito Santo em ambos os casos, foi um Pentecoste visto e ouvido. Então Deus é maravilhoso, né? Deus quer salvar a todos, Deus não faz exceção de pessoas. Que Deus abençoe você e sua família